Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje estamos com a nossa querida Magda Abreu, de Minas Gerais, né, Magda? Sim, Belo Horizonte. Você poderia se apresentar, por favor, fazer uma pequena apresentação, uma curta apresentação? Sou a Magda, aqui de Belo Horizonte, né? Sou trabalhadora do Grupo Espírita Emmanuel e da União Espírita Mineira. E é isso aí. É isso aí, e é isso aí. E aprendemos muito com ela, viu? Nossa Senhora! Ai, como! Bem-vinda, Petra! Imagina. Petra está no Portugal, eu acho que ela está no trabalho, viu, Magda? É, É isso? É, trabalhando. Então, então tá a bom. palavra é contigo. Um abraço no coração, gratidão. Tá. Boa tarde aqui, boa noite aí para vocês todas, né? Nós imploramos a Jesus nesse instante que nos favoreça essa oportunidade de trabalho e que ele nos dê aí condições de assimilarmos os elementos que nós estamos absorvendo e nos ajude a colocá-lo em prática, né? Então, nós vamos fazer um estudo hoje que a Zélia nos pediu. Ô, Zélia, vocês estão fazendo esse estudo do miudinho direto, não é isso? Exatamente, nós já estamos quase ficando craque. Não é como lá, algumas pessoas que estão há 40 anos estudando, né? Né? Ou mais, né? Ou mais, tá vendo? Olha aí. Aí pega, né? Mas é porque é mais devedor. Imagine nós, que estamos ainda no início. Você vai querer, eu boto para como se chama? Build Fry, tela, como se diz Freigeben? Como é que é, Marinette? A tela. Uhum. É compartilhamento, né? Isso. Quer que eu Tá, deixe? eu vou compartilhar aqui para poder mostrar para vocês o texto. Mas pelo que eu entendi que a Zélia nos colocou, nós iríamos trabalhar hoje o versículo 4, né? Isso. Então, eu não sei se vocês já trabalharam antes os outros versículos. Não, não, do Marcos, não, porque eu fiz uma introdução justamente sobre a vida dele e tirei do Paulo Estevão, porque eu prefiro ir bem assim no fundo, bem no início, explicando, porque existem algumas contradições, principalmente em termos de Barnabé, se é tio, se é primo, então foi bem esclarecido isso e trabalhado, Magda. Tá. E você, então, hoje é o 7, versículo 4, não é isso? Exatamente, isso. Tá. Mas vocês não estudaram nem o 1, nem o 2, nem o 3. Peraí. Sim, peraí. Está no 4, sim, o Gustavo. Ah, tá. Oi? Ok. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o texto. Deixa eu tirar aqui, porque, na realidade, eu não tinha pensado nisso, não. Bom, deixa eu colocar aqui. Mas não tem problema. Se você quiser, eu posso também colocar no Word, mas não tem problema, fica aí, fica até mais colorido. Não, tá aparecendo aí a tela? E como? Tá. O azulzinho, Porque eu branco. não consegui foi arrumar Não, mas está todos ótimo. os slides, tá? Tem problema, Bom, não. o versículo 4 fala assim: e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas, tá certo? Então, assumindo que a gente está aqui numa reunião de miudinho, em que nós temos que observar o seguinte: primeiro, o objetivo da reunião. O objetivo da reunião é a gente trabalhar, como diz Alcione, a reforma íntima de cada um de nós.
Então, Alcione, no livro Renúncia, fala: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? Esse é que é o nosso maior complicador, é a gente vivenciar a mensagem de Jesus. Nós utilizamos aqui o método Miudin, que vocês já conhecem, né? A gente escolhe um versículo, uma passagem, contextualiza, utiliza recursos como dicionário, atlas, o que quer que seja, para que a gente possa entender as palavras dentro do contexto da época de Jesus, analisamos palavras, né? Focamos os verbos, os tempos, os lugares, os personagens, fazemos tudo isso à luz da doutrina espírita e nos situamos dentro do texto como espíritos, como se Jesus estivesse falando para nós, com o objetivo da reforma íntima, ok? Então, eu começaria perguntando para vocês, quem é que disse isso aqui? E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Estou perguntando porque a Zélia falou que vocês gostam de participar, não é isso? Uhum. Isso mesmo. Mas tem uma pessoa que está craque nesse aí, que é a Selma. Ela foi. Foi, a Selma sabe quem falou isso aí. Sou craque, não. Mas ela sabe quem falou isso aí, porque da última vez conversamos. Sei, sim. Mas olha só, o nome me fugiu, mas eu diria que são os judeus, né? Que são aqueles que têm a religião antiga, né? E eu esqueci o nome, não lembro o nome deles. Mas aqueles que guardavam o mandamento. Você está se referindo aos fariseus? Fariseus? Isso. Seriam os fariseus? Sim. Por exemplo? Sim. Tá, então eles é que falaram isso aqui. É porque os fariseus, eles eram os mestres da lei, não? Ou não? Assim. Sim. Eu também só um instantinho. Selma, você cortou o teu microfone, tá? Ah, cortei por causa do barulho aqui. Mas pronto, tudo bem. Não, porque ela te fez a pergunta. Ah, tá. Obrigada, Marinete. Nada. Então, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui para ver todo mundo que está aí. Tá dando para ver, né? Tá. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é contextualizar o texto. Porque eu não posso, por exemplo, interpretar um texto se eu não sei em qual contexto que ele está. Percebe? Então, eu trouxe aqui o trecho que nós estamos estudando, o versículo 4, mas eu peguei texto antes dele, que vocês já estudaram, e texto depois deles, para a gente poder contextualizar o que a gente está fazendo. Então, diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 7 de Marcos: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus,
retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas, muitas outras coisas semelhantes a estas. Deixa eu ver aqui se eu peguei certo, está certo. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. O texto continua, mas a gente vai parar aqui, tá? Então, o que a gente observa nesse texto? Nós temos 3 falas. Na realidade, até o versículo 4, quem está falando é Marcos. Percebe? Porque esse é um texto narrativo. O que ele está fazendo? Ele está contextualizando o porquê que no versículo 5 os fariseus perguntam a Jesus, os fariseus e os escribas. Mas Marcos está nos dando notícias, está nos mostrando a razão pela qual Jesus coloca aquele diálogo e os fariseus colocam aquela pergunta. Mas todo esse texto, até o 4, é Marcos explicando. Então, muitas vezes, a gente vai ver que no Evangelho existem elementos narrativos que nos fazem entender o contexto do que nós estamos vendo. Percebe? E por que ele faz isso? Ele faz isso porque, de fato, existiam algumas normas que vinham das leis após Moisés, não é isso? Que vinham e que traziam ali informações de como as pessoas deveriam se comportar, tá certo? E ele está colocando aqui, ó, ajuntaram-se os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém, tá certo? Jesus está na região de Cafarnaum, mas eles saem de Jerusalém para poder ver Jesus. E eles, quando chegam lá, o que eles observam? Eles observam que os discípulos estão comendo e não lavaram as mãos. Tá certo? Aí Marcos vai explicar por que eles fazem essa observação. Eles fazem essa observação porque, na tradição antiga, eles não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, também não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas, percebe? Então, Marcos está descrevendo para a gente qual é o comportamento dos judeus naquela época e coisas que se propagam ao longo dos séculos também, né? Porque são tradições que ainda são, de uma forma ou de outra, respeitadas por esse agrupamento de irmãos, não é isso? Relacionados a essa prática judaica. E tem algum problema com isso? Não. Nós mesmos sabemos hoje a importância de lavar as mãos, não é isso? E hoje, então, que nós estamos debaixo aí da, digamos assim, da providência divina de uma pandemia, porque tudo é divino, não é isso? E a pandemia que nós estamos enfrentando é um instrumento de aprendizado para nós como espíritos. Então, nós sabemos que como é importante, né? Nós até descobrimos que nós não lavávamos as mãos como devíamos, mas somos instruídos a lavar as mãos. Então, esse não é um problema, tá certo?
nessa questão. Realmente existem, se a gente for lá no Velho Testamento, várias normas que a gente talvez até mencione aqui algumas para vocês verem. Então, nós entendemos que ficarmos apenas nesse versículo 4, ele é um versículo narrativo. Que eu conversei foi com o próprio Carlos. Deixa eu te pagar depois que eu conversar com você. Ana, é uma das... Tudo bem? Ana? É a Ana Maria, uma companheira nossa. Então, ficarmos apenas no versículo 4, ele é um versículo narrativo, não é isso? Que fala de tradições, percebe? Então, é importante para nós respeitarmos e obedecermos a essas tradições. Mas a gente queria ir um pouco mais à frente para entender por que o Marcos faz questão de fazer essa narrativa antes. Porque ele fala assim, quando os discípulos, os fariseus e os escribas que estavam ali chegaram e viram que os discípulos não lavaram as mãos para poder comer, eles estão diante de Jesus, diante do governador espiritual do planeta. Mas isso é que chama a atenção deles. Percebe? O fato dos discípulos não estarem andando, não estarem fazendo de conformidade com as tradições. Percebe? Então, o que Jesus vai falar para esses discípulos lá no 6, os fariseus? Então, nós temos 3 falas. Nós temos a narrativa de Marcos, nós temos os escribas e os fariseus questionando, e agora nós vamos ter a resposta de Jesus. Ele responde, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Não vou ler novamente o texto todo que nós já lemos, para a gente poder discutir. Mas percebem que quando os fariseus observam que os discípulos não lavaram as mãos para comer, quando eles, que é o que diz o 4, não é isso? Quando voltam do mercado, se não lavarem, nem comem, percebe? E muitas outras coisas que eles também não fazem. Então, o que acontece? Num versículo ou num contexto como esse, vale a pena, às vezes, a gente observar aquilo que está lá no Velho Testamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para vocês verem. Porque, por exemplo, aqui em Isaías, deixa eu ver, 29:13, diz assim, Isaías é um livro de um profeta do Velho Testamento. Tá? Porque o que Jesus fala? Jesus fala assim, bem profetizou Isaías acerca de vós. Então, se Jesus fala que Isaías profetizou acima de vós e os chama de hipócritas, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo dizer o seguinte, o que eu vou passar para vocês agora não é coisa que vocês desconhecem. Porque as leis, como vocês falaram, ele conhece bem, eles conhecem bem, não é isso? Então, o que Jesus está falando? Está falando assim, olha, já estava escrito e vocês ainda não perceberam.
E aí, quando o evangelista narra que Jesus falou alguma coisa, normalmente, eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, mas se vocês tiverem uma Bíblia completa, não é só o Novo Testamento, não, a Bíblia toda, vocês vão ver que na maioria delas existe umas notas do lado do texto, ou no final do texto, que a gente vai chamar de referências. Isso é um trabalho que foi feito ao longo dos séculos, em que os pesquisadores foram relacionando as informações entre os vários evangelistas, entre os vários livros do Novo Testamento, mas também onde é que aquela informação que não está no Novo Testamento, aonde que ela pode ser associada no Velho Testamento. Então, na minha Bíblia, na nossa Bíblia aqui, tem um númerozinho que está dizendo que quando Jesus falou isso, ele estava se referindo a uma fala de Isaías, no capítulo 29. Eu peguei algumas coisas aqui rapidamente para vocês verem, para vocês terem ideia de que quando Jesus fala assim, ó, ouvistes o que foi dito, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é isso que ele faz? Então, quando ele fala, ouvistes o que foi dito, o que ele está dizendo? Eu estou falando para vocês coisas que vocês já sabem. Percebe? São coisas que vocês já sabem. Aí, lá em Isaías, que é um profeta, um daqueles que vai fazer profecias com relação à vinda do Senhor, nós vamos ter o seguinte, Isaías falando, porque o Senhor, e nós sabemos que essas profecias, elas vêm para esses profetas através do processo intuitivo, não é isso? Ou mediúnico, no campo aí da própria psicografia, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Ele está recuperando algo que eles já conheciam. Quando Isaías falava que o povo, se referindo particularmente àqueles que conhecem a lei, os sacerdotes, as autoridades religiosas, se dizem tementes a Deus, porém não cumprem as leis do Senhor como deveriam cumprir. Porque existem certas situações em que as normas são criadas pelos homens para interpretar as leis de Deus, ok? Então, isso Jesus está chamando a atenção deles estarem preocupados diante do governador espiritual do planeta, eles estarem se preocupados com uma questão relacionada a uma prática cotidiana. Ela é ruim? Não, ela é boa. Tanto que Jesus não está dizendo para não fazer, percebem? E nós vamos ver que Kardec, né, e é importante para a gente estar atento ao material relacionado a Kardec, nós vamos ouvir Kardec dizendo o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês se lembrarem, no capítulo 1, intitulado Cristo, no item 3, Kardec fala, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus,
veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, desculpa, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próprio próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, pois, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então, Jesus não veio para poder dizer para nenhum de nós para não lavar as mãos, percebe? Pelo contrário, ele veio foi nos colocar que é importante a gente trabalhar a lei, mas trabalhar a lei na sua essência. E, acima de tudo, trabalhar a lei, digamos assim, com o rigor da lei para com a gente mesmo. Percebe? Ao invés do rigor da lei ser com relação ao outro, que ele seja com relação a gente mesmo. Então, isso é importante para nós. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa, Zélia? Não, eu estava justamente pensando nisso, que quantas vezes no nosso dia a dia ficamos cristalizados nisso, focando em coisas tão mínimas e não conseguimos ver, abranger as outras coisas, as demais coisas que se ocorrem ao nosso redor. Porque é claro, como você falou, imagine se nós vamos para a mesa, fazemos as nossas refeições e não lavarmos as mãos. Claro, é a questão de higiene. É uma questão de higiene, mas não ficar preso em coisas que não vale a pena gastando energia. E principalmente aí, como você está falando, estava de frente, diante de Jesus. Imagine como não se deram nem conta, porque como sabemos disso, tanto que o crucificaram, e ficaram tão presos em palavras. Isso ocorre também conosco, né, o Magda? Quantas Sim. vezes nós estamos falando, lendo, começa, termina, quer logo terminar, mas não absorvemos, não questionamos, não pegamos a síntese do que realmente estamos estudando ou lendo. Exatamente, né? E o mais importante é isso. Quando a gente olha um versículo narrativo como esse, que muitas vezes eu não vou ficar no sentido do versículo para poder, digamos assim, questionar as crenças daquele povo. Não é esse o meu objetivo no estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é para conhecer, meditar, sentir e viver, né? Então, é importante a gente focar naquilo que é o mais importante. E outra questão que é importante a gente observar é o seguinte, é que Jesus está conversando aqui com as autoridades, falando para eles, olha, vocês estão se pegando numa prática que é saudável, que é importante e tudo mais, mas o objetivo principal dos fariseus era a questão de ver se eles conseguiam, digamos assim, colocar Jesus em situação de dificuldade. E não é só nesse momento que a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo, não. Tá? Por exemplo, nós temos Magda, em Marcos... Magda. Oi, quem está falando? A Selma. Fala, Selma. Só uma questão que eu estava aqui refletindo.
Então, a gente Fala pode um pouquinho mais alto, Selma, não estou conseguindo te ouvir direito. Espera aí, que eu vou arrumar aqui, espera aí. Veja se melhora. Melhorou. Tá, então assim, como nós somos também ligados a práticas, né? Então, por exemplo, eu tenho, agora não mais, né, a prática de ir ao centro. Ou já tive missa e já tive culto também. Essa prática, ela é essencial e é bem importante. Mas o mais importante é o aprendizado, seria mais ou menos isso? Porque não adianta eu ir ao centro, a ter uma prática, e não praticar. Sim, a questão que está sendo colocada é essa, a questão da intenção. Por quê? Porque se os discípulos chegassem se os fariseus chegassem para os discípulos e falassem para eles assim: olha, gente, vocês não lavaram as mãos ainda, seria bom lavar, né? No intuito de auxiliá-los, percebem? Não tem por que Jesus repreendê-los. Mas o objetivo deles é observar algo que permita a eles colocar esse Jesus em situação que eles possam condená-lo, como fizeram depois, né? Então, a questão é essa. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês lavam as mãos, isso é bom. Você vai na casa espírita, isso é ótimo. Mas ir na casa espírita e não colocar em prática o que você aprende é algo que você precisa observar na sua prática, porque o nosso objetivo é nos transformarmos intimamente. O nosso objetivo é colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. Certo? Então, por exemplo, eu chego na casa espírita e vou ensinar todo mundo a respeitar o sinal de trânsito. Aí, um dia, eu saio da casa espírita, estou com pressa, eu passo o sinal amarelo, falo assim, está amarelo mesmo? Não é isso? Ao invés de eu atentar para o fato de que o amarelo está me chamando a atenção para que eu reduza a velocidade, eu aumento a velocidade para poder fazer. Então, eu não estou sendo coerente com a minha própria prática. E, no fundo, o que Jesus está colocando é isso. E quando a gente fala assim, se colocar na posição como espíritos dentro da mensagem do Evangelho, a gente vai ver uma série de associações com a gente mesmo. Por exemplo, nós, a exemplo dos fariseus, muitas vezes temos uma série de práticas que nós exigimos do outro, mas que nós mesmos não as cumprimos. Ou, quando nos é interessante, nós a burlamos sem nos preocuparmos com isso. Percebe? Então, essa é a questão, como você falou aí. Eu vou na casa espírita. É importante? É muito importante. Por quê? Porque a casa espírita é o ponto onde eu vou, onde eu discuto, onde eu divido as minhas ideias com as pessoas, não é isso? Se eu não for à casa espírita, eu não tenho problema com nada, né? Tudo que eu interpretar da doutrina espírita resolve o meu problema. Mas quando eu vou na casa espírita, que eu compartilho o que eu sei com o outro, e aqui a gente está fazendo esse tipo de coisa, não é isso? Apesar de não estarmos fisicamente juntos, mas estamos trocando ideias, aí eu me exponho. E é possível que, ao me expor, eu perceba que eu estou interpretando alguma coisa de forma equivocada, porque estou interpretando de acordo com o meu interesse pessoal. Então, ir à casa espírita ou trabalhar em conjunto, como a gente está fazendo, é importante para isso, para que a gente possa testar realmente se nós estamos interpretando as coisas de forma adequada, ou se nós estamos, como fizemos ao longo de séculos, pegando o Evangelho de Jesus e aplicando o Evangelho como corrigenda para o outro, sem estarmos sendo fiéis à própria proposta do Evangelho.
Não sei se isso te atende, Selma. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Uhum. Né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Em relação a Fale. isso, como nós estamos sempre, tudo é intenção. Como nós estamos nos sentindo em relação a colocarmos em prática ou não o que sentimos. Porque, por exemplo, em relação aí a centro espírita, é necessário para mim, no caso, era necessário para mim e atualmente está continuando essa tarefa. Quando, há mais de uns 8 anos atrás, 9, eu saía daqui, pegava o trem, às vezes não tinha nem como pagar, juntava as moedinhas para ir a Berna, 35 minutos, voltava às vezes quase 11 horas em casa, mas eu me sentia bem, em paz, porque eu estava indo e recebendo naquele ambiente o alimento que eu estava necessitando. Uma vez também eu deixei de frequentar um curso que eu fazia de conversação em alemão para estar à noite no centro, porque eu notei que ali estava necessitando de quê? Da minha presença, da minha presença não, da minha colaboração. Então foi mais fácil até também para dirigentes. Então tudo isso eu acho que depende do ser. Eu necessitava me sentir útil naquela época, lá. E eu não via esses obstáculos. Nossa, quantas vezes tinha que ficar lá parada na estação, um frio, Magda, um frio, e estava tudo aberto, aí às vezes eu esqueci agasalho, ficava lá tremendo, mas quando eu chegava em casa, minha consciência estava tranquila, eu me sentia tão bem. Aí meu marido está aí, às vezes, mas para quê? Por que você não fica em casa? Eu assim, mas, e aí? Está conversando, e o ambiente em si é tão gostoso. Eu acho que realmente, é como você está falando, tudo depende de nós, da nossa intenção e de como estamos sentindo, né? Então, é interessante isso, porque é muito importante essa nossa troca de ideias, né? Agora, a gente tem que estar atento também para o fato de que o espaço físico não é um limitante. E a pandemia vem mostrar isso para a gente, né? Que nós estamos nos reunindo à distância, mas estamos próximos, né? Então, isso também é extremamente importante, para que a gente também não caia naquela ideia de que porque eu não estou indo ao centro, nada está acontecendo. E isso não é verdade, porque a espiritualidade continua trabalhando em favor de todos, né? Então, e a misericórdia divina é tão grande que vem um limitador para nós nos encontrarmos fisicamente no momento em que a ciência e a tecnologia nos favorecem com outros instrumentos de aproximação. Então, isso tudo é muito importante para nós. É importante também, né, Magda? Sabemos assim, não ficarmos, nos acomodarmos, é verdade. Não, o centro espírita não é o local onde fica ali limitado, ou fica, mas também não nos acomodarmos com a situação em si, né? Exatamente. A questão é tudo precisa de equilíbrio nas nossas análises. Nós precisamos ter bom senso, não é o que Kardec faz? Não é o bom senso encarnado? Nós temos que ter bom senso, né? Por exemplo, nós temos uma outra passagem em que nós vamos ver Jesus, de novo os fariseus, nesse embate com o mestre. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também
aos que com ele estavam e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Né? Então, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar o mesmo padrão de comportamento. Eles estavam cobrando, naquele momento, a questão do respeito ao sábado. Se a gente for olhar com relação ao sábado, nós vamos ver lá, só que eu não trouxe o texto aqui, né? Mas isso se aplica a outras práticas, que as primeiras referências a essas limitações no sábado estão nos 10 mandamentos. No capítulo 20 de Êxodos, nos versículos 10 e 11, diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Percebe? Então, existe essa recomendação de que nós preservemos o sábado, porque sábado representa um momento de recolhimento, tá certo? E aí, o que nós vamos ver? Mas olha o que Jesus está colocando aqui para eles. No sábado, e aconteciam muitas coisas no sábado, né? Que Jesus não se deixava intimidar. Os discípulos estavam caminhando, tiveram fome e comeram. Então, o que os fariseus estão dizendo? Por que eles colhem espigas no sábado, quando não é lícito fazer nada? Percebem? Mas aí Jesus está falando, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, vocês estão invertendo as coisas. Então, nós vamos deixar de comer porque é sábado? Não é isso? Ou vamos deixar de colher aquilo que nós precisamos porque é sábado? Então, é importante a gente observar o seguinte, que o que está sendo colocado aqui por Jesus é a necessidade de cumprir a lei, mas sem utilização da lei em seu favor, porque ele fala assim, olha, você se lembra do que Davi fez? Davi, a gente sabe, o rei Davi, né? Lá do Velho Testamento. Ele estava numa situação de um conflito e entrou dentro de um templo, de uma sinagoga, possivelmente, ou de um templo judaico, e ele estava com fome. E isso a gente vai encontrar narrado aqui em 1 Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo 21, versículos 1 a 6. Ele entra lá e ele pede alguma coisa para comer. Se tinha um pão, porque ele estava com fome, seus homens com fome. E o sacerdote disse, olha, eu tenho pão, mas o pão que eu tenho eu não posso te dar, porque o pão que eu tenho é sagrado. Não é isso? É um pão que só sacerdote pode comer. Mas ele tem bom senso, porque ele fala assim, não, se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres, e Davi fala, não, sim, de boa fé, elas nos vedaram desde ontem. Ou seja, não houve um encontro entre esses casais, não é isso? E aí ele fala, e aí o que o sacerdote faz? Deu-lhe o pão sagrado, porque não havia outro, e resolveu o problema da fome do Davi. Então, o que Jesus está falando? Olha, existe uma instrução para que vocês não comem, que só quem come o pão chamado sagrado, que aí nós vamos ter que ver lá desde a história da libertação do povo judeu do Egito, né? Então, ele está falando, mas quando Davi, que é um elemento importante para eles, precisou de comer e comeu o pão sagrado quando não podia, ninguém reclamou de nada.
Percebe? Então, o que Jesus está chamando aqui a atenção é para que a gente possa estar atento a vamos responder às leis e às convenções humanas. Ele sempre falou, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas isso aqui trata-se de uma postura íntima. Nossa, isso é que a gente tem que observar. Na história do sinal de trânsito, que eu estou lá parada, eu podia raciocinar assim, mas o sinal está amarelando mesmo, nesse horário não tem quase ninguém, eu acho que não tem problema eu ir. Mas aí eu penso, não, mas se eu não consigo obedecer esse sinal, eu vou obedecer a quê? Né? Tem uma história aqui em Minas que a gente fala do Chico, que vinha a Belo Horizonte, assistia a reunião, saía tarde e ia atravessar a rua para poder ir para a rodoviária pegar ônibus de volta para Pedro Leopoldo. E um dia ele estava com um companheiro e na hora que ele chegou para atravessar a rua, o sinal estava fechado para o pedestre, não podia passar, né? Aí o companheiro falou assim, Chico, não vou ficar aqui não, vamos atravessar, aqui não tem ninguém aqui. Aí o Chico falou assim, se a gente não souber cumprir as leis humanas, como é que nós vamos cumprir as leis divinas? Percebe? Então, é uma questão daquilo que é uma necessidade e que a gente transforma em cobrança para o outro, mas não cumprimos nós mesmos em nosso favor. Nós temos outros exemplos. Por exemplo, em João, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, nós temos lá a cura de um cego em Betesda. É um evento em que Jesus vai curar um paralítico que estava perto do tanque lá de Betesda, que era uma região sagrada naquela época. E Jesus cura aquele paralítico e fala para ele assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele ficou são e foi. E Jesus fez essa cura também no sábado. Ok? Então, o que aconteceu? Os fariseus, os judeus chegaram perto desse homem e falou assim, por que você está carregando a sua cama no sábado? Porque ele estava carregando aquela cama onde ele estava deitado. E ele fala, não, o moço que me curou falou que eu podia ir para casa e levar minha cama. Ok? E aí vira, então, uma questão complexa, porque para eles ele não podia nem carregar aquela cama. Ou seja, era mais importante naquele momento não carregar a cama do que louvar a Deus que permitiu que uma criatura que tem dificuldades para caminhar é curada e recupera a sua habilidade para caminhar. Percebe? Então, essa que é a questão que Marcos vai tratar aqui, nessa questão associada às tradições dos anciãos. Alguma ideia, gente? Todos esses, eu estava vendo aqui, Magda, porque tudo isso do sábado e todas essas referências, você foi buscar justamente porque ele disse Isaías e foi buscar no Velho Testamento, não é isso? Uhum. E sim, algumas sim. Uhum. Esse de Neemias eu não entendi. Porque não, tá. É porque eu coloquei lá pelo seguinte. É porque, na realidade, eu tinha feito isso aqui só para mim mesma, sabe? Tudo bem. É só para me lembrar das coisas, porque senão, nessa altura do campeonato, a memória não funciona. E o resto do resto do mundo? Então, por exemplo, com relação a essa questão do paralítico não poder carregar a cama dele, existe uma referência que leva a Neemias, sabe? Por que ele não podia carregar? Aí, lá em Neemias, a gente vai observar o seguinte,
e um pouco também em Jeremias. Lá em Neemias, o que acontece? O pessoal, no sábado, levava mercadorias para dentro dos muros de Jerusalém, para poder vender alimentos e outras coisas. E o Neemias mandou fechar as portas, porque como era sábado, ninguém podia fazer nada. Entendeu? Então, isso é uma referência, não podia nem carregar as coisas. Então, por isso é que alguém vira para ele e fala, mas você não sabe que você não pode nem carregar a sua cama? Isso significa o quê, gente? Significa que o conhecimento da lei, eles têm. E significa que quando eu me coloco na posição de um fariseu, eu estou muitas vezes, apesar de conhecer, vamos colocar na nossa posição, eu conheço a doutrina espírita, certo? Alguém aqui desconhece a questão de livre-arbítrio e causa e efeito? Acho que não, né? Todo mundo está trabalhando a doutrina. Aliás, esse é um dos temas favoritos, né? Porque todo mundo quer parar de sofrer, tá certo? Aí eu vejo uma pessoa, no caso, por exemplo, aqui do paralítico, tá certo? O que acontece? Eu viro e falo assim, mas também ele deve ter usado mal as pernas no passado. Então, merece a paralisia. Percebe? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo da lei de livre-arbítrio justiça do olho por olho, dente por dente. Agora, se eu olho para aquele companheiro ou companheira que está naquela condição e fala assim, oh, meu Deus, né? Vou pedir a Deus que o ampare para que ele possa levar com tranquilidade essa prova que ele possivelmente optou por ela, porque é a prova que vai ajudá-lo a superar suas dificuldades. Não é um pensar diferente? Nós infligimos a lei de livre-arbítrio e causa-efeito? Não. Mas nós usamos de quê? De compaixão. Percebe? Mas, Magda, isso é tão automático às vezes da nossa parte. Não, mas isso é causa e efeito. Não, porque ele fez isso, talvez, ou que eu estou recebendo isso porque devo ter feito alguma coisa negativa. Impressionante que nós ficamos limitados ainda a existências anteriores, onde estávamos presos justamente do que nós estamos falando. Nas convenções. Exato. Nas convenções e na rigidez da lei, porque nós queremos que o Criador puna o outro como eu iria punir. Só que o Criador não pune ninguém. O Criador é um Pai misericordioso. Ele dá oportunidades de corrigir. A lógica do Criador das leis de Deus são diferentes da nossa. A gente vira e fala assim, não está na lei, tem que ser punido. Mas a misericórdia diz assim, está na lei, então vou dar oportunidade para que ele refaça novamente. Percebe? Então, isso é alguma coisa que a gente tem que observar. Mas alguém quer trazer alguma coisa, gente? Tudo bem aí, pessoal que está assistindo? Está tudo bem aqui, a Selma. Então, tá bom. Porque troca de ideias, né? E a gente fica aqui falando, e se deixar, a gente fala mesmo, né, Zélia? Então, só para a gente... Como? Não é? Trazendo para a nossa intimidade essa questão. Nós encontramos em Emmanuel, porque, vejam bem, esse versículo especificamente, e esses versículos que estão aqui, nós não encontramos referências doutrinárias, né, de Kardec ou dos espíritos, eu pelo menos não consegui achar que fale diretamente, interprete diretamente esse versículo, tá? Mas a gente pode buscar situações semelhantes e fazer o que a gente chama de uma referência cruzada. Então, eu não consegui achar sobre isso, mas eu logo me lembrei, gente, mas os fariseus trouxeram dificuldades para Jesus. Toda vez que ele curava no sábado, traziam dificuldade para ele. Trouxeram aquela vez que os discípulos apanharam espigas porque estavam com fome, não é isso? Então, são coisas relacionadas.
E aí, nós vimos, por exemplo, Emmanuel, no livro Consolador, na segunda parte, no capítulo 1, que fala sobre vida e aprendizado, onde começa a discussão sobre filosofia, perguntam assim para Emmanuel, operários, na questão 130, operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? Então, vejam a dificuldade, quer dizer, está escrito lá na Bíblia para a gente santificar o sábado, mas na nossa cultura, nós paramos de trabalhar no domingo e tem gente que trabalha no sábado. Como é que vão ficar essas pessoas que, por uma necessidade, precisam trabalhar no sábado? Então, essa é a pergunta que é feita para Emmanuel. É a mesma coisa lá. Precisamos lavar as mãos? Precisamos, não é isso? Mas, por alguma razão, eles não tinham acesso naquele momento àquela possibilidade, e não fizeram. O que a gente faz? Aí, o que Emmanuel fala? A gente aqui está um pouco menor, mas acho que dá para vocês lerem, não dá? O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. Percebem? Então, nós não devemos parar necessariamente só por não trabalharmos, né? Por exemplo, quem tem que arrumar a casa sabe muito bem disso. Trabalha a semana inteira, no dia de descansar vai lavar banheiro, não é isso? Vai fazer comida para o resto da semana, as marmitas dentro do freezer. Ou seja, está trabalhando, não está? Às vezes você fala assim, nossa, e aí, descansou no final de semana, menina, minha casa estava uma confusão, tive que passar tanta roupa, tive que resolver tanta coisa, que acabou que eu acabei trabalhando mais do que normalmente. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra, nesse particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor esclarecendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Que é o que Kardec vai dizer lá. Jesus vem complementar as normas. E o que Emmanuel está chamando a atenção? Ele chama a atenção para umas coisas muito interessantes. Ele fala, por exemplo, olha, primeiro, o recolhimento é um recolhimento espiritual. Então, se o recolhimento é espiritual, tanto faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Percebe? Como ele é espiritual, tanto faz a hora do dia. Porque, às vezes, pelo projeto reencarnatório que eu fiz, eu trabalho de domingo a domingo. Mas na hora que eu vou deitar, eu faço a minha prece de agradecimento. Sincera, não é isso? Então, é o meu momento de recolhimento. Ele fala que, convencionalmente, a questão foi colocada, não é porque as pessoas queriam respeitar o sábado, não, porque elas tinham escravos, e os escravos, se não tivessem um descanso, não conseguiam continuar trabalhando. Percebe? Então, são as convenções, é disso que ele está colocando aqui. E aí ele vai falar, lembrar, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Não é? Olha, criamos um sábado aqui, aí agora nós precisamos trazer os homens. Não, os homens estão aqui. Vamos lembrá-los de que em qualquer circunstância onde eles estejam, é preciso louvar a Deus.
Esse aqui é o ponto principal. Então, Emmanuel vem nos trazer essas questões que se aplica também aqui ao versículo 4. Você viu, Zélia? Eu não estou presa ao versículo 4, porque eu não vou ficar presa ao texto per si, mas ampliei mais a discussão. Não sei se isso aí está te atendendo. Tá bom, tá ótimo para mim. Eu só estou lembrando aqui do meu vizinho de 95 anos, que quando eu vou visitá-lo, meu vizinho, 95 anos no domingo, aí eu falo, eu lavei isso, fazia aquilo, falei assim, fiz aquilo, aquilo outro em casa no domingo, aí, você fez tudo isso? Você trabalhou? Sim, mas hoje é domingo, não se trabalha, não. Pois é. Aí ficou. E antigamente aqui, eu digo assim, né? Que só se tomava banho nos sábados, completo. Então você vê que se apega. E tem muita geração que fica nisso, né? É verdade, a gente tem que estar atento, né? Estou vendo que a Ângela está aí. Não sei se ela quer colocar alguma coisa. O microfone dela está fechado, o seu também, Zélia. Não, tá. O meu tá aqui. Tá aqui, ó. Você tá ouvindo, não? Abriu não, o meu. agora estou. Agora eu abri o Abriu meu. o seu, Ângela? Agora Abri. você abriu aí? Quer colocar alguma coisa aí? Quero sim. Eu vi essa observação. Liga a sua câmera para o pessoal te conhecer. Abro sim. Depois você desliga ela. Tá, joia. Não, desliga não, pode ficar assim mesmo. Aqui a gente gosta de ver o rostinho dos outros, se puder, né? Se não puder, a gente vê. Então. Está sendo gravado, viu, Ângela? Sem problema. Essas meninas ficam apostando Oi, Ângela, muito, hein? bem-vinda. Ei, tudo bem? Tudo bem. Então, desse jeito a gente se sente muito próxima. Muito bom. Isso, por isso que é bom fazer esse estudo assim, todo mundo um olhando para o outro. Todo mundo junto. É isso mesmo. Mas, assim, eu achei muito interessante essas observações sobre o descanso. Eu fui pelo lado contrário, o cansaço. Quando você trabalha em algum lugar que sua energia recupera e que você sente que você está doando, o cansaço não é tanto, a gente sente, às vezes, descansado. Então, esse descanso semanal, como nós estamos falando, quantas vezes aqui no Brasil, Magda está aí ouvindo, a gente trabalhava o domingo inteiro numa oficina de evangelho, o dia inteiro, o horário de chegar era 7 da manhã, para aguardar o pessoal que ia chegar 8, 8h30, e a gente saía 18h30, depois de tudo arrumado, né, e tudo no lugar, mas a gente não sentia cansaço físico, era uma coisa impressionante, a gente tinha, assim, parecia que ganhava, né, uma outra estrutura de cansaço e de descanso, e a gente saía muito bem e aliviado. Então, essa parte que fala que o sábado, né, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso é muito bom falar, que serve para todas nós, em qualquer lugar que a gente estiver. Muito legal essas reflexões, viu, gente? Obrigada aí. Obrigada. Fica aí, viu, Anjinha? Fica aqui. Com câmera e tudo, se puder. Então, gente, vocês observaram aí que a Ângela trouxe essas questões bastante interessantes, né? Se você está trabalhando no bem, esse é o seu descanso. A doutrina espírita, nós temos muito essa característica, né? Por quê? Porque somos todos voluntários. A pessoa trabalha, né? Eu agora estou aposentada, mas eu trabalhava, saía de casa às vezes 6h30 da manhã e voltava para casa 10h30 ou 10 horas, porque eu trabalhava o dia todo, dali eu já ia para a casa espírita, ficava lá, fechava a casa e voltava, não é isso? A gente cansa fisicamente, claro que todo mundo cansa, mas intimamente é aquilo que a Ângela falou, você repousou, percebe? Então, essa questão, o que a Emmanuel está colocando é o seguinte, nós temos que ter equilíbrio em tudo e temos que focar no que é importante. E o que é importante é a questão íntima, é o serviço ao semelhante. Como é que Jesus ia deixar de curar uma pessoa que sofre, às vezes, a vida inteira, por causa de ser um sábado?
não é isso? Como é que os seus discípulos não iam se alimentar naquele momento? Agora, são importantes? São. Nós não podemos, a doutrina espírita não faz culto à rebeldia. Nós temos que obedecer às leis. Tanto que Jesus também não fez. Chegaram para ele com uma moeda e perguntaram para ele se devia pagar o tributo. Porque isso incomodava as autoridades. E Jesus foi muito taxativo. A César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então, nós não estamos aqui para poder quebrar convenções, mas para dar a elas o caráter necessário para que possamos conviver bem uns com os outros, mas sem trazermos para nós um rigorismo que nos escraviza por uma questão de vaidade. Uma questão de vaidade. Nós temos uma lição aqui de Emmanuel, só que aqui está bem pequenininho, acho que eu vou ter que aumentar, gente. Se vocês tiverem o livro Pão Nosso, capítulo 30, Emmanuel comenta num texto que ele chama Convenções, o versículo que nós falamos agora. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui, quando eu vou aqui... Tá. Deixa eu tentar aqui fazer o seguinte. Aumentar um pouquinho para vocês verem, tá? Eu vou analisar isso aqui, porque senão eu acho que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Emmanuel nos fala assim. Está dando para ver aí? Tá, sim. Ele fala, na realidade, vou deixar aí, mas vou ler aqui do livro para vocês, tá? Porque aí é só realmente para ajudar a acompanhar o texto. Mas eu vou ler aqui no livro Pão Nosso, capítulo 30, Convenções. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas, deixa eu só trocar de óculos aqui, são tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Cristo foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem.
respeita-as na feição justa e construtiva, contudo não as converta em cárcere. Percebe? E o que a gente observa aqui é que as situações mais complexas, na realidade, são aquelas que a gente cria. Porque, por exemplo, eu viro e falo assim, meu horário de almoço é meio-dia. Deu meio-dia, eu estou almoçando. Se o telefone toca e alguém pede socorro, eu já fico aborrecido porque está na hora do meu almoço, né? Às vezes é uma companheira que quer tratar de um assunto, está com uma dificuldade, algo que você poderia, em poucas palavras, falar assim, minha filha, confie em Deus, fique tranquila, não é isso? Lembre-se que a espiritualidade está atendendo, né? Que a espiritualidade não abandona ninguém, porque Deus é Pai, é misericordioso. Isso já alivia a criatura que está do outro lado. Mas eu convencionei para mim que meio-dia eu tenho que estar almoçando. Percebe? Então, muitas vezes se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2. Certo? É você sair daquela redoma que você criou para si mesmo, a fim de auxiliar o outro. Então, é importante para todos nós termos a nossa rotina, termos as nossas programações, porque senão a gente vai fazer bobagem, né? Então, por exemplo, de manhã, quando eu levanto, eu já faço meu planejamento do dia. Às vezes eu faço o planejamento do dia à noite. Falo, bom, amanhã então eu vou levantar, vou fazer isso, né? Então, amanhã é dia, igual hoje, por exemplo. Hoje era dia de trabalhar com esse tema. Falei, amanhã é dia de trabalhar com o tema da Zélia lá para o estudo, percebe? Então, você planejou. Mas tem hora, gente, que a gente planeja uma coisa, mas a vida planeja outra. Não é isso? E nesse momento, a gente tem que saber ter flexibilidade, expandir o nosso rigor para que ele possa nos permitir fazer algo em favor de alguém que precisa, que efetivamente nós estamos fazendo algo em favor de nós mesmos. Isso é a grande realidade. Porque a espiritualidade tem recursos em nome do Criador para ajudar sem a nossa colaboração. Mas quando eles nos convocam para colaborar com eles, é oportunidade de trabalho para nós. Não é isso? Então, a gente observa aqui, imagino que vocês vão continuar estudando esse texto, né, Zélia? Vamos, isso que já ia te perguntar no final. Onde ficou? Porque... Depois, na realidade, Zélia, eu não fiquei muito centrada em cima do quadro, não. Eu já fui mais lá para frente, na observação de Jesus. Porque o texto é muito narrativo, porque senão nós vamos ficar aqui discutindo em torno de lavar a mão ou não lavar a mão. Não é isso? Então, é esse o nosso ponto. Então, eu aproveitei para ampliar um pouco mais. Você falou que eu tinha liberdade para poder trabalhar. Mas e também, como aqui também, se não houver necessidade, a gente não volta, não, porque já falou... Olha quantas coisas foram comentadas. Né? Então, mas se vocês forem trabalhar aí no restante, ou for trabalhar em algum outro aspecto aqui, eu acho que o importante para a gente é isso, é entender que nós temos digamos assim, que cumprir as leis, nós temos que cumprir as leis dos homens, não é isso? Porque, afinal de contas, são importantes para nós. O que seria desse mundo se nós não tivéssemos regras, em que cada um fizesse o que quer? Não pode, não vai dar certo, né? Mas é muito importante para nós quebrarmos o nosso próprio rigor, né? E não tem nada a ver com as leis instituídas. Percebe? Porque eu não vou atravessar o sinal se ele ficar vermelho, porque a lei exige isso de mim, eu não vou fazer. Não tenho que fazer mesmo, eu tenho que obedecer.
Mas aquilo que eu instituo como as minhas próprias leis, no meu dia a dia, essas é que a gente tem que saber como é que a gente está trabalhando com elas. Né? O quanto que a gente pode, por exemplo, expandir, às vezes até abrir mão de certas coisas. E a vida vai ensinando isso para a gente, né, gente? Eu não sei se vocês já estão nessa fase, mas porque isso vai chegando mais com a idade, né? Oh. Mas a Ângela é minha companheira aqui. Mas tanta coisa que hoje as pessoas falam, nossa senhora, mas você vai deixar de fazer isso que você gostava tanto? E eu falo assim, mas isso é engraçado, hoje para mim não é tão importante. Né? É mais importante eu estar com o outro, é mais importante eu auxiliar alguém. Então, essas coisas, elas vão mudando à medida que a gente vai amadurecendo. Né? Então, tudo é questão realmente de processo evolutivo. Então, vamos aí cumprir todas as leis, viu, gente? Nós não estamos aqui fazendo apologia à rebeldia, não, porque não podemos. Mas vamos ver o que Emmanuel nos fala, com relação ao rigor de nós mesmos para com o próximo. Vamos trabalhar no sentido de envolver o outro sempre com muito carinho, com muita atenção, e às vezes nós vamos abrir mão de coisas que a gente gosta como instrumento de aprendizado mesmo. Né? Zélia, será que tem mais alguém que colocar alguma coisa? Que eu estou vendo aqui no meu relógio, faltando uns 4 minutinhos. Está faltando uns 4 minutinhos dentro. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Eu não, tá tudo bem aqui. Marinete, eu vi até que Sandrinha está aí, Sandrinha está até aí também. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? 1, 2, 3. Eu não sei. Para mim ver as pessoas. Sandra estava, mas ela não está mais. Não está, não. Saiu. Bom, tem alguém aí que quer falar? Eu estou escutando a vozinha de criança. Você é Vanessa? Ah, é a Vanessa! Oi, Zélia! Oi, Vanessa! Oi, Vanessa! Lá da Alemanha, Anjinha. Olha aí, ó. Ô, Vanessa, você quer falar? Oi! Sim, Marinete, você quer falar, deixar alguma coisa? Não, tá tudo muito bem, muito obrigada. Eu só quero agradecer, foi muito interessante. Né? Foi maravilhoso. Né? Certo. Muito então, obrigada. Então, vamos parar aqui a nossa gravação para darmos continuidade. Nós agradecemos a todos que assistirão posteriormente. Um beijo no coração da Casa do Caminho.